Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. E hoje o nosso assunto é arquitetura e empreendedorismo. Vocês não estão preparados para o que vem por aí? Antes da gente começar, eu queria agradecer já a Sebrace, que é a marca do vidro, você já conhece, beleza? Gente, estou aqui com Fernando e Lúcia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Gauchinhos, conta pra gente... Cariúchos. Me conta que história é essa? Como é que vocês vieram parar no Rio de Janeiro? Bom, a gente chegou no Rio em 2009. Somos gaúchos de Porto Alegre. A gente tinha uma ideia de sair de Porto Alegre. Gostava muito de praia, mas queria morar numa cidade grande. Tinha uma adoração pelo Rio e a gente optou por fazer essa mudança de vida. Então, a gente veio e recomeçou toda a nossa história no Rio de Janeiro. Agora, fazem 15 anos que a gente está aqui nessa cidade. Caramba, o que vocês estão achando do Rio? Eu amo quando me perguntam o que eu tô achando do Rio, né? Porque faz 15 anos que a gente está aqui, é certo que a gente já encontrou que essa cidade é uma cidade maravilhosa, que é uma cidade que tem possibilidade de trabalho. Quem tem vontade, quem tem o entendimento de que a gente acaba fazendo as nossas oportunidades, é uma cidade que tem os braços abertos e a gente não tem do que reclamar, né? Eu acho que o Rio de Janeiro nos abraçou e hoje a gente tenta fazer o que a gente pode para retornar essa boa recepção que a gente teve do Rio. Ah, legal. E me conta, vocês têm a própria empresa de vocês hoje, não é isso? Sim. E me conta como é que funciona, vocês trabalham juntos, como é que começou essa história? Bom, a gente chegou no Rio, precisou readaptar nossa vida. A Lúcia trabalhou no comércio no início, eu também trabalhei um tempo no comércio, depois abri o meu escritório, tinha uma sócia. Depois de 3 anos a gente rompeu a sociedade, abri a sociedade com a Lúcia, mas ela continuava uma sócia não presente na empresa, porque ela gerenciava outras empresas. Em um certo momento, a gente começou a ter um volume maior de trabalho e eu senti a necessidade de ter alguém mais próximo e alguém de confiança e com perfil de gerenciamento. E aí, eu procurei ela novamente. Porque eu tinha recém tido uma filha. E não queria viajar, não queria ficar nessa vida de mais fora de casa do que dentro, já não fazia mais sentido. E aí, a gente teve que adaptar a vida com uma criança, né, nessa nova rotina. Então, a Lúcia voltou a trabalhar comigo na Fernando Lanner Arquitetura. E de lá para cá, a gente vem cada vez mais desenvolvendo, se aperfeiçoando e melhorando o nosso trabalho. Então, ela faz todo o controle da parte administrativa da empresa, dos funcionários, dos orçamentos, do controle de compras. E eu faço toda a parte de controle técnico, a parte de relação com o cliente, de desenvolvimento de projetos, junto com os arquitetos da nossa equipe. Tá dando certo. Eu acho que sim. Mas me conta, por que vocês abriram... Você estava me contando que vocês têm um propósito. Me conta um pouco mais desse propósito. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente queria fazer alguma diferença. Porque não adianta a gente fazer uma grande mudança de vida, a gente deixar todos os nossos familiares num estado e ir para outro estado, começando do zero. Então, quando a gente começa do zero, a gente quer chegar em algum lugar. O lugar que a gente quer chegar, a gente não sabe muito bem. A gente só sabe que a gente tem certeza da nossa trajetória. E a gente acredita que não adianta nada a gente ter uma empresa, poder contar com bons funcionários, se a gente não tem esse propósito, se a gente não tem uma ideia de que isso seja algo um pouco maior. Então, na Fernando Lanner Arquitetura, no momento atual da nossa empresa, a gente gostaria muito que todas as pessoas tivessem uma ótima experiência com obra. Por isso que a gente tem essa metodologia, né, esse processo. A gente trabalha com o projeto, a gente trabalha com o gerenciamento, com a orçamentação, o gerenciamento e a obra propriamente dita. Então, o nosso propósito é fazer com que a pessoa passe todos os estágios do projeto, todos os estágios da reforma daquela casa, daquele lar, daquela empresa que seja, sem danos morais, sem danos emocionais, sem maiores danos nesse sentido, para que as pessoas sem trauma, para que as pessoas façam tudo isso
se sentindo bem e podendo usufruir depois o resultado disso, né? Entendi. Eu acho que é muito por isso. Acho que acreditando que a arquitetura é um dos grandes motivadores, que a gente consegue auxiliar as pessoas a melhorar a qualidade de vida no momento que a gente entrega uma casa com mais qualidade espacial, com mais conforto, com mais beleza, ou uma empresa, ou uma sede. Enfim, acho que o ser humano ele vive ligado com a arquitetura desde o início, né? A gente precisa de espaços para se abrigar, para se proteger, mas a gente precisa de espaço também para conviver. E esse é o nosso propósito, tentar entregar num ambiente físico e espacial a melhoria da qualidade de vida, um melhor estar para as pessoas desenvolverem suas atividades, suas relações. Bacana. E hoje vocês atendem o Brasil inteiro? Como é que funciona a empresa de vocês? Nosso escritório está sediado no Rio de Janeiro, mas como nós somos gaúchos de Porto Alegre e temos relações e pessoas espalhadas pelo Brasil, a gente começou a trabalhar em outros estados. Então, hoje a gente tem trabalhos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, no Rio e no interior do centro-oeste do Brasil. Alguns projetos para fora. Então, a gente, com esse processo de gerenciamento, começou a entender que a gente conseguiria trabalhar à distância também, acompanhar obras à distância e expandir um pouco mais a nossa atuação. Bacana, bacana. Gente, e assim, vocês começaram sozinhos, é isso? É isso Sim. mesmo? Sozinhos, chegaram aqui no Rio. E qual foi o start, assim? Da onde saiu essa ideia de montar o próprio escritório? Isso veio de vocês? Como que saiu essa ideia? Da onde saiu? Bom, nessa época eu estava trabalhando sem a Lúcia, né? Ela estava no comércio. Eu identifiquei a necessidade de conhecer o mercado carioca. Como foi uma ideia de vir para cá sem ter um emprego ou um trabalho específico, a gente precisava se introduzir na cidade e conhecer melhor. E por algum tempo eu continuei com alguns trabalhos no Sul e em um momento senti a necessidade realmente de estar dentro do mercado carioca. E aí eu fui trabalhar no Casa Shopping, onde eu conheci, entendi como é que funcionava o mercado de arquitetura no Rio de Janeiro, fiz contatos, pedi demissão da loja que eu trabalhei, comecei a trabalhar com clientes que eu tinha conhecido na loja. E aí eu conheci a minha sócia e a gente começou então a fazer projetos de gerenciamento de obras por aqui. Então foi dessa forma que a gente começou na cidade. Primeiro então entendendo, olhando como é que o mercado funcionava e depois colocando o pé depois do outro e a gente foi pisando de mansinho Pra depois mergulhar, até né? conseguir mergulhar. Eu tinha um Legal. grande sonho de administrar uma empresa multinacional, dessas empresas que a gente... Empresas âncoras de shoppings grandes. E no Sul é muito difícil de fazer isso por uma questão geográfica. A gente não tem como pegar um avião e pegar várias cidades. Então, o meu objetivo quando a gente veio para o Rio também era ficar mais próximo do varejo nacional, poder ocupar posições de uma liderança maior. Como que aconteceu esse start? Quando eu estava numa grande empresa dessas, gerenciando exatamente o que eu tinha planejado a minha vida inteira, aquilo ali não fazia o menor sentido para mim. Oh, meu porque Deus. exatamente não tinha propósito. E aí são aquelas coisas da vida que a gente não entende. Mas eu acho que nesse momento a gente estava meio pronto ali para juntar as forças de tudo aquilo que o Fernando tinha aprendido na vida de arquitetura e eu tinha aprendido em todo o varejo, ajudando empresas a se reerguer. E aí a gente resolveu unir esforços para nossa empresa. Hoje o Fernando é o nosso diretor, mas eu puxo bastante a sardinha para o lado comercial, eu gosto de articular. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir crescer, não pela articulação, mas pelo propósito, pela vontade de fazer com que as pessoas entendam que arquitetura e obra não é uma coisa ruim, Sim, muito pelo contrário, sim. é libertador. Eu acho que assim, a vida é feita de contratos, né? E tem alguns contratos que a gente faz com a gente mesmo. Olha, daqui para cá eu preciso terminar a faculdade, aí nesse prazo de tempo aqui eu vou engravidar, eu quero ter minha família nesse curto tempo aqui, nesse meio tempo. Sabe, a gente vai fazendo contratos assim na nossa cabeça, né? E às vezes, quando a gente alcança certos contratos, a gente fala, era só isso que tinha. A impressão que dá é que a gente vai lá, crava a bandeira e fala, beleza, já aprendi que não é o que eu quero, tchau, eu tô indo embora. Próximo. Porque tem mais pra mim. É isso aí. Bacana, gente. Eu amei, assim, a pegada da empresa de vocês. Acho que é isso aí mesmo, sabe? E vocês também foram na feira internacional que teve agora em Milão, não é isso? Sim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, com o olhar
de administradora e de arquiteto, o que vocês viram, assim, que vocês acham que vai pegar de tendência aí para o mercado da arquitetura? Bom, eu acho que é o seguinte, a gente vive cada vez mais num mundo integrado. Então, o que está acontecendo em Milão hoje está acontecendo aqui também. A velocidade de chegada não é mais o que era antigamente. A gente não depende de um ano seguinte para a gente receber as novidades. Então, essa questão da internet, das conexões digitais aceleraram muito os processos. O que a gente realmente vivencia mais estando lá é fazer uma imersão no mundo da arquitetura e do design naquele momento. É uma cidade que tem 300 mil pessoas do mundo inteiro que se deslocam para lá para vivenciar esse espírito e discutir arquitetura. Isso, para a gente, é muito renovador, né? É energizante estar participando desse processo. Eu entendo que já faz algum tempo que o mundo vem passando por algumas transformações mais rápidas em busca de reencontro das pessoas, principalmente pós-pandemia. Então, a gente, quando ficou preso em casa, sentiu a necessidade de estar mais em convívio com as pessoas, de ter espaços mais agradáveis, mais bonitos, que nos dessem retorno. E isso é uma busca que hoje não passa só pela arquitetura, a gente vê que está na área do design, da moda. Isso faz parte de um mercado muito amplo. Hoje, a gente está retornando às nossas origens. O ser humano, não é que a gente vai voltar a ser o que era, mas a gente precisa de mais conexão, apesar da gente ter toda a tecnologia. A gente entende que só a câmera não resolve, que a gente tem que ter o toque humano, que a gente precisa ter toque com elementos naturais. Então, por mais que a gente tenha um super desenvolvimento tecnológico, hoje a gente gosta muito e sente a neuroarquitetura que os materiais naturais são os que nos fazem mais sentido. É a pedra, é a madeira, é a água. São elementos que já faziam parte da cultura dos nossos ancestrais, mas que ainda hoje, com toda a tecnologia, são os elementos que fazem diferença. A gente viver próximo da natureza, ter contato com vegetação, com florestas, isso tudo mexe na psique humana. Então, eu acho que a grande questão que a Feira de Milão vem trazendo e que essas discussões vêm trazendo são formas da gente se apropriar mais ou estar mais presente com a natureza, com as questões naturais, com as nossas origens, e quanto a questão tecnológica vai contribuir para que a gente viva isso tudo, mas sem a gente virar as costas para o que é natural, para o que é do passado, para o meio ambiente. Então, o ser humano, ele é sistêmico, ele é integrado com o mundo que a gente vive. A gente não pode viver de forma isolada. Eu vejo muito que Milão traz essas informações para a gente, as confirmações do que a gente vem vivendo no dia a dia. E é claro que tem lugares que isso está um pouco mais acelerado, né? Hoje a Europa é um lugar que discute muito a aproximação do homem com questões mais naturais, como a gente vive numa pegada de reduzir um pouco esse excesso de velocidade, a correria da vida, como a gente vai ter momentos de mais apreciação, momentos mais cotidianos. Isso tudo a gente percebe muito, está difundindo para o mundo inteiro, mas talvez o momento de Milão seja quando a gente recebe uma carga muito forte dessa informação. Fica mais clara a mensagem. Fica mais clara e a gente volta para tentar cada vez mais aplicar isso na nossa realidade. Entendi. Então, você acha que essa coisa do natural, do orgânico, isso vai vir forte para as próximas tendências e vai ficar no mercado? Acredito seriamente que não é uma moda, porque a moda é muito passageira. A tendência, ela dura mais décadas, mais tempo. Eu acho que realmente é um padrão de comportamento do ser humano. A gente vem discutindo muito isso, não só na arquitetura, mas quando a gente vai ver na moda, os tecidos naturais, o linho está muito mais presente, os revestimentos modernos, os porcelanatos, as imitações de madeira, elas buscam ser mais rústicas, ter mais defeitos, para a gente ter uma cara mais natural. Não é para ser tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo alinhado. A gente precisa ter esse encontro com o que é verdadeiro. Então, eu acho que a gente está numa busca do homem reencontrar e se alinhar cada vez mais com o universo, com o planeta com que a gente vive. Nossa, achei profunda essa sua análise, viu? Essa coisa de você buscar muito o que é verdadeiro, porque normalmente, até nas buscas dos materiais, a gente não gosta do porcelanato que imita a madeira, a gente gosta da madeira, a gente não gosta do porcelanato que imita a pedra, a gente gosta da pedra. É óbvio que assim, vai ter projetos e projetos que talvez isso caiba ou não, até pelo o target do projeto e tal, mas a gente sempre busca isso, né? E quanto mais natural, eu acho que tem mesmo essa conexão. Você falou
com muita propriedade. E eu sinto isso. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito ativa nas redes sociais. Mas quem me conhece particularmente sabe que se eu pudesse morar numa caverna, eu morava, né? No meio de uma floresta, assim. Porque eu sinto muito essa necessidade. Eu não sei se é porque eu converso com muitas pessoas o tempo inteiro, eu tô rodeada de gente o tempo inteiro. E tem hora que eu quero só, assim, tirar meu sapato, colocar o pé no chão, assim, numa areia, sabe? E ficar lá, assim, tentando me reconcentrar. Porque a gente acabou perdendo isso, né? Sim. O ser humano acabou se perdendo no meio dessas grandes metrópoles super adensadas que a gente construiu. E assim, a gente acaba entrando num gancho, que é a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês, como gaúchos, mandassem uma mensagem para a galera. Eu sei que já existem movimentos que vocês estão fazendo para ajudar o pessoal lá, né, a galera do Sul. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses movimentos. Depois a gente discute um pouquinho sobre o papel da arquitetura. Tá? Então, por onde vocês querem começar? Não, eu acho que é importante a gente falar nesse momento que o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul é uma catástrofe climática. E que isso vem sendo discutido ao longo dos anos, e a impressão que eu tenho é que a gente não tinha a dimensão do quanto isso poderia impactar as nossas vidas. Bom, hoje a gente já sabe. Então, eu acho que um próximo passo é a gente entender o que mais eu tenho de sobra que eu posso dividir. Porque eu acho que esse é o grande recado da natureza. Não é a gente cada vez pensar mais na gente, é a gente pensar cada vez mais em algo... para todos. Para todos, intocável. Assim, a gente não vai fazer a contenção dos problemas climáticos para o meu país, porque isso é muito mais abrangente. Então, eu acho que, nesse momento, essas tomadas de consciência são muito importantes. Eu acho que a primeira ação que a gente tem que ter é entender o que está acontecendo, é procurar entender dentro de cada pessoa o que faz sentido, o que explica dentro de cada um o que está acontecendo. E o segundo momento, eu acho que é realmente da gente ajudar as pessoas, de a gente entender que o que a gente tem é mais do que o que a gente precisa, e a gente tem que realmente fazer algumas campanhas para que a gente consiga fazer esse movimento de solidariedade, esse movimento de reconstrução realmente acontecer com o estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que eu iria até um pouco mais adiante. Eu acho que a gente não pode ter essa empatia só com o Rio Grande do Sul. A gente tem que ter essa empatia com o Amazonas, que está tendo a Amazônia cada vez mais desmatada. A gente tem que pensar no nosso centro-oeste, no Pantanal, em tantas outras áreas que são tão importantes para a nossa biologia dentro do nosso planeta, né? Então, eu acho que, primeiro, informação nunca é demais. Eu acho que, no segundo momento, a gente pode pensar em dar um pouco do que a gente tem a mais e reentender como que é essa nossa necessidade de ter o melhor, de ter o máximo, de ter consumo, muito, né? Eu acho que são pequenas coisas que eu acho que todo mundo pode se tocar para a luz disso que está acontecendo. E no terceiro momento, logicamente, que é integrar movimentos. A gente sente uma inquietude vendo tudo que está acontecendo e não fazendo nada. Uhum. Então, rapidamente, a gente entendeu que a gente poderia fazer a diferença em alguns movimentos. É importante a gente saber quando um movimento já teve força e a gente pode mudar a nossa ótica e ir para um outro momento. Então, assim, no que depender de mim, eu vou continuar fazendo, integrando e tentando buscar uma forma de ajudar cada vez mais. E eu acho que multiplicar essa ideia de que não foi o problema no Rio Grande do Sul. Acho que o problema é nacional, é mundial, é climático e pertence a todos nós. Certo, perfeito. E você estava me explicando ali fora como funciona um pouco a geografia do Rio Grande do Sul e por que a gente tem que tomar atitudes de longo prazo, né? Porque, assim, é óbvio que o auxílio emergencial é muito importante, mas a gente tem que pensar também na reconstrução desse estado e das pessoas que estão lá, né? Vocês estavam falando comigo como é que... Então, explica para a galera em casa, vocês são de lá, então vocês vão poder falar com mais propriedade, por que isso aconteceu lá, por que a água ainda vai demorar a baixar e quanto tempo, mais ou menos, a gente ainda tem que pensar nessa reconstrução. Bom,
Foi uma catástrofe de grande porte. Eu acho que não está se falando ainda com muita certeza, mas foi a maior catástrofe ambiental do Brasil. É um problema muito sério porque essa catástrofe atingiu mais de 300 cidades. Então, o estado hoje deve ter um pouco mais de 9 milhões de habitantes e a grande parte dessa população foi atingida de alguma forma. Alguns de uma forma muito mais violenta, outros menos, mas o estado inteiro está impactado. O Rio Grande do Sul tem uma bacia hidrográfica grande. Nós temos uma região serrana, como no Rio de Janeiro, no alto, onde em alguns momentos tem chuvas muito fortes. E esses diversos rios desagam no Lago Guaíba, que fica às margens de Porto Alegre e das cidades da região metropolitana. Esse lago teve um aumento de água absurdo. Porto Alegre é uma cidade que já sofreu uma enchente em 1941. Então, é uma cidade que tem um sistema de contenções com diques e muros. Mas, como fazia muito tempo que não acontecia nada parecido, se relaxou um pouco na manutenção e no controle disso tudo. Então, foi uma chuva muito intensa. O volume de água desceu de forma avassaladora. E hoje a gente está com boa parte das cidades da região metropolitana parcialmente submersas, né? E essa água vai demorar realmente a baixar, porque a forma da água ir até o oceano é através de outra lagoa, que se chama Lagoa dos Patos. E o canal de deságue no mar é relativamente pequeno. E como a gente está no momento lá, com ventos oceânicos, quer dizer, empurrando contra o continente, a água fica mais represada por mais tempo. Então, diferente de grandes chuvaradas que a gente tem... que 2, 4 dias depois já está tudo seco, a água drenou. Nesse caso, a previsão é que demore mais de 30 dias para as águas baixarem. Então, hoje, 500 mil de pessoas está fora de casa, em abrigos ou na casa de parentes, esperando realmente a água baixar, para poder se decidir como vai retomar a vida. E aí, já respondendo a segunda pergunta, se fez... como a arquitetura pode ajudar? E o que isso tudo tem a ver, né? Bom, a gente precisa entender que no último século o ser humano ele habitou as cidades de uma forma muito impositiva. A gente tinha a ideia que a gente ia controlar a natureza, que ia controlar o planeta e que nós, seres mais inteligentes, domaríamos tudo. E cada vez mais o planeta tem nos mostrado que não é assim que funciona, que nós temos que viver em parceria, né? A gente tem que se unir. E que o nosso planeta, o universo, são muito mais fortes e potentes do que o ser humano. Então, se a gente continuar produzindo cidades com a ideia de controlar o meio ambiente ou de regrar ele, a gente vai sofrer cada vez mais o impacto da natureza, quase como uma forma de revolta e de demonstração. Olha, vocês não controlam nada. A gente sabe que não é isso, isso é um pensamento humano, mas a gente precisa entender que a arquitetura é uma forma responsiva da gente reagir a isso. Então, a arquitetura não é só construir o inteiro das casas ou construir prédios. Vamos lembrar que o urbanismo é uma das áreas da arquitetura que planeja cidades, que programa para onde vamos, como a gente quer, o que a gente quer ser, qual é o tempo dessa cidade, qual o tamanho que ela vai ter. E hoje o grande papel da arquitetura no mundo é como o ser humano vai conseguir resistir e sobreviver às questões mais inóspitas que o planeta vai nos demonstrar, de uma forma que a gente consiga viver integrado. Então, não é que a gente vai voltar a morar em cavernas, mas como as nossas cidades... Por mais que você goste. Por mais... Eu já ia falar, poxa... Como as nossas cidades vão ser modernas e tecnológicas e, ao mesmo tempo, elas vão ser integradas com a natureza. Sim. Porque, na medida que a gente se afasta da natureza e tenta viver um mundo cada vez mais tecnológico e baseado no que o homem constrói, vem a natureza e mostra que ela pode destruir tudo isso. Então, a gente precisa cada vez mais olhar como a natureza reage e entender como nós, seres humanos, vamos viver com a natureza, como a gente vai responder à natureza para que a gente consiga habitar o mesmo espaço de uma forma adequada. Respeitosa, né? Exatamente. Sim. Eu acho assim que talvez para grandes homens fique um pouco obscuro pelo poder mesmo, o fato de entender que a natureza já mostrou várias vezes quem está no controle.
várias vezes. A gente acabou de passar por uma pandemia. Uhum. E uma pandemia de um vírus modificado. Então, a gente sabe, a gente já aprendeu essa lição. Nós, meros mortais, que estamos aqui, digamos assim, na linha de frente, né, entre o mundo, entre a natureza. Experienciando esse planeta. Exatamente. A gente já entendeu quem é que manda aqui. A gente sabe que a natureza ela é muito paciente, mas que tem um limite, e quando a gente ultrapassa esse limite, ela mostra e retoma aquilo que é dela, né? Então, assim, eu acho que eu não sou bióloga, você é bióloga, né? Você pode falar com mais propriedade. Mas, como leiga, a gente pode entender um pouquinho disso, né? Eu lembro de um professor na faculdade de arquitetura que sempre falava que o maior desafio da engenharia e da arquitetura era a água. Porque a água, ela infiltra, ela entra, ela drena. A água, ela é o maior desafio da arquitetura. E eu acho que sempre vai continuar sendo até o momento em que a gente entender que não é para a gente enfrentar, é para a gente contornar de maneira gentil, né, essas forças naturais. Então, eu acho que é um conjunto de tudo isso que você falou. A gente tem que ter respeito, a gente tem que entender como que a arquitetura vai trabalhar junto com o ser humano para a gente conseguir sustentar o planeta e sustentar essa quantidade de pessoas que vivem nele, né? Uhum. Porque esse é o objetivo, afinal de contas, esse é o objetivo. Sim. Né? Então, assim, voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando, sobre o que a gente pode fazer, eu sei que vocês estão dentro de uma campanha. Você me fala um pouquinho mais como funciona essa campanha para a galera que está em casa poder ajudar também, por favor? A gente está muito preocupado com o momento seguinte, né? Porque em alguns momentos a gente fica pensando o que a gente pode fazer para ajudar, qual vai ser a nossa cota de contribuição com tudo isso que está acontecendo. A gente participou agora, como eu acho que todas as pessoas, independente da potência financeira de cada pessoa, eu acho que a gente trabalhou um dia numa triagem e viu todas as pessoas doando aquilo que tinham. Então, assim, eu acho que a gente já fez esse primeiro momento. O segundo momento é daqui a 30 dias. A gente espera que não, mas mais ou menos em alguns dias, as pessoas vão precisar voltar para suas casas e, além de construir casas, a gente precisa mobiliar essas casas. Então, a gente está começando a pensar em como que a gente consegue fazer esse projeto de mobiliar da forma com que a gente consegue, enviando essa mobília para o Sul. A gente está articulando com algumas empresas, com algumas ligas de escolas de samba, de alguns movimentos que estão acontecendo em Porto Alegre, para que a gente consiga fazer esse segundo momento, para que a gente consiga fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma dignidade para começar a se reconstruir, assim. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. E eu acho que no que a gente pode ajudar, no que a gente pode, às vezes até com uma ideia, às vezes com um intuito, às vezes com uma pequena campanha no colégio dos filhos, repostando um stories, repostando alguma coisa que não seja fake news. Eu acho que isso também é muito importante, porque a gente está vivendo uma situação muito ímpar. Quando a gente vivenciou a pandemia, era o mundo inteiro que estava vivenciando isso. Então, era doloroso? Claro que era. Mas não é... A impressão é que a gente não fica à margem desse sofrimento, porque estava todo mundo junto, sofrendo. No Rio Grande do Sul, o que eu tenho falado muito é que cada pessoa tem o seu grau de envolvimento. E, nesse momento, o nosso envolvimento é muito grande. Porque eles, né, a população do Rio Grande do Sul, e eu me coloco também, mesmo fora do Rio Grande do Sul, eu acabo sendo gaúcha, né? A gente está sofrendo isso de uma forma isolada. E a gente fica tentando gritar para o resto do país o que está acontecendo, e a gente fica tentando fazer com que as pessoas entendam algo que nem a gente está entendendo. Então, eu acho que tem essa particularidade. Existe um estado inteiro que está sofrendo uma situação totalmente isolada do resto do país, do resto do mundo. Então, a gente continua indo a restaurantes, a gente continua falando com os nossos amigos, a gente continua indo a show, a gente continua fazendo tudo. E aí, a alguns quilômetros de distância, está acontecendo essa tragédia. Então, é por isso que eu venho falando que essa tragédia e o que está acontecendo é responsabilidade de todos nós.
Quando a gente omite a preocupação com o meio ambiente, quando a gente acha que isso não vai encostar na gente, quando a gente acha que a gente vai poluir e daqui a pouco a gente já não vai mais estar aqui, azar do meu filho, azar do meu neto, eu acho que a natureza está mostrando pra gente que não. Eu acho que a velocidade daquilo que a gente achou que a gente ia viver enquanto humanidade tá muito maior do que o que a gente imaginou, assim. Então, eu acho que, voltando, todos os movimentos que qualquer pessoa, né, que cada pessoa possa participar de alguma forma é extremamente válido. Os momentos vão acontecer. Então, nesse primeiro momento, a gente está precisando de ajuda emergencial. Num segundo momento, a gente vai precisar do apoio de várias... um apoio quase que multidisciplinar para a gente montar uma cidade, para a gente montar um hospital, para a gente montar uma escola. Então, vai ser um trabalho urbanístico, vai ser um trabalho ambiental, vai ser um trabalho social. E eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica de pensar o que eu posso fazer. Às vezes, naquele momento, a gente pode doar uma garrafa d'água, mas, em outro momento, a gente pode organizar um movimento de levar alguma coisa. Eu acho que cada um tem que realmente escutar o chamado interno e não silenciar essa onda de boa vontade, essa onda de solidariedade. Ô, Lúcia, eu acho que a gente está num momento do nosso país em que a gente precisa ter uma conversa de adulto, sabe? Chamar a galera, vem cá, vamos ter uma conversa de adulto aqui. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, não importa se essa aqui é o seu pensamento, não importa se você apoia o show da Madonna, não importa se você paga imposto, não importa. O que importa agora é que existem pessoas, brasileiros, irmãos, que estão dependendo da nossa ajuda, que precisam da nossa ajuda. Então, assim, se você não concorda com isso, se você não pensa dessa maneira, isso aí a gente discute daqui a pouco, tá bom? Exatamente. Porque agora a atitude que a gente precisa é dessa. E até porque a questão climática que aconteceu no Rio Grande do Sul não escolheu partido nenhum, né? Exato. A natureza não escolheu, esse aqui eu vou estragar mais, mas esse aqui era de centro, então não vou estragar tanto. A gente viu que é para todo mundo. Exato. O problema então, assim, o problema é geral, o problema é de todos nós. Sim. Então, acho que a gente precisa realmente de voluntários, de pessoas para fazer esse movimento e entender que realmente tomar parte. É meu problema, não aconteceu comigo, mas aconteceu dentro do meu quintal, digamos assim, né? Sim. Só para complementar o que você estava falando, eu acho que no meio de toda essa tristeza, realmente nós estamos muito consternados. Quanto mais próximo a gente está envolvido, a gente fica mais derrubado, né? Estão sendo semanas difíceis para a gente acompanhando à distância, mas recebendo a cada dia muita informação. Mas a gente precisa tirar o lado positivo das coisas que acontecem. E eu tô vendo no Rio de Janeiro muita mobilização, em São Paulo, no Nordeste, em vários lugares. As pessoas estão compadecidas, elas estão querendo ajudar e contribuir, cada um da sua forma. Tem pessoas que não são gaúchos e foram para o Rio Grande do Sul ajudar. Então, com todas as críticas que a gente possa fazer sobre o desenvolvimento humano, sobre o que está acontecendo, sobre a bipolaridade no Brasil, ainda existe humanidade e sentimento de ajuda e de amor ao próximo. Que bom se a gente puder aproveitar esse momento de dor e sofrimento para a gente se reencontrar enquanto sociedade e realmente entender que não adianta só a gente cobrar dos políticos ou de entidades, mas que todos nós somos parte dessa sociedade. Se cada um fizer o certo, a sua parte, a gente vai construir um mundo melhor. A gente vai construir cidades mais habitáveis, a gente vai construir espaços com mais qualidade, a gente vai saber se portar melhor, não jogar lixo no meio ambiente, cuidar do consumo da água, tentar reduzir o excesso do aquecimento, enfim, viver de forma mais integrada, utilizando todo o desenvolvimento tecnológico do ser humano, mas de forma que a gente consiga cada vez mais ampliar, que as pessoas possam ter direitos, ter deveres e todo mundo poder viver de forma integrada. Bacana. Acho que a grande questão é a gente se apropriar da responsabilidade que a gente tem com o planeta. E aí o planeta não é só a árvore que está lá na Amazônia. É o meu amigo que está do lado, é a pessoa que está perto de mim, é aquela comunidade que está próxima que eu posso ajudar de uma certa forma. Eu acho que isso é planeta. E a gente está meio descolado dessa qualidade qualidade social. Então, eu acho que a gente pode aproveitar isso para a gente fazer uma análise interna mesmo. Sim. E saber o que eu estou contribuindo para o aquecimento global, o que eu estou fazendo que está ecologicamente correto, qual é a minha prática mais errada. Eu acho que isso começa o grande movimento.
Porque eu não quero que nenhuma cidade no Brasil aconteça o que a minha cidade está passando. Então, eu acho que é uma conscientização. E aí a gente entra naquele clichê, né? Nós temos a Malu, que de uma certa forma me ajudou a não ficar viajando e gastando aí esse tempo. A gente tem uma responsabilidade de mostrar para eles que eles também são responsáveis. Que na hora de escovar o dente, a gente desliga a água porque pelo que está acontecendo lá no sul. Então, assim, as crianças são pequenas, mas elas têm total capacidade de entendimento do que está acontecendo agora. Eu acho que informação nunca é demais. Esses dias eu vi uma pessoa falando baixinho, porque tinha uma criança perto da enchente no Rio Grande do Sul. E eu baixei e eu falei para a menininha, você sabia que a minha cidade está toda alagada? Porque a gente não pode não falar sobre isso. Eu acho que já está extremamente visível o quanto preciso a gente fazer com que as gerações que estão vindo agora entendam a urgência disso. Sim. Porque a nossa não se preocupou, claramente. Eu vi até um movimento na internet de um desenho, um cartunista fez um desenho até bem agradável de assistir, voltado para o público infantil, para explicar o que está acontecendo lá, né? Então, assim, você vê que o pessoal está tomando emenda, vamos dizer assim, né? O pessoal está tomando emenda. Eu acho que precisa... meu pai falava muito isso. O brasileiro, ele não é do tipo que bota a tranca. Ele é o tipo que só vai botar a tranca quando arrombar. Então, assim, eu acho que arrombou, entendeu? E agora a gente está botando a tranca. E vamos torcer para que as coisas melhorem, para que o nosso povo se una e que a gente consiga consolar uns aos outros, né? Porque aconteceu no Rio Grande do Sul, mas todo mundo tem um parente, todo mundo tem um amigo, um conhecido que está lá, que está sofrendo. E eu acho que mesmo que você não conheça ninguém, se você está acompanhando, você já sente a dor que é o impacto da dor que tá acontecendo lá, né? Mas então, gente, já que a gente pegou esse gancho da arquitetura e do papel que a arquitetura vai ter nas novas cidades, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre quais materiais vocês acham que seria bacana para a galera explorar, começar a explorar, e dicas do que a gente pode fazer nas nossas construções, nas nossas casas, coisas de simples a mais complexas, estruturais. O que vocês podem deixar para a gente de dica para a gente poder começar a aplicar? Vamos botar a mão na massa agora. Começou. Se a gente falar de cidades, eu acho que, para quem mora em casas, vamos pensar em não colocar um pavimento em todo o terreno. Esse terreno precisa drenar, a gente precisa ter árvores, a gente precisa ter plantas, a gente precisa ter vegetação rasteira. Então, a gente precisa ter áreas de permeabilidade no solo. A gente precisa reduzir o calor. A gente precisa ter sombra. Estou falando aqui, nós que moramos no Rio de Janeiro, uma cidade que nós estamos em maio e continua fazendo 40 graus. Sim, né? Hoje mesmo o termômetro do carro fez. Então, a gente precisa entender como a gente vai lidar com isso. Não é um dia típico, essa é a nossa realidade. Então, precisamos ter sombra, a gente precisa reduzir a insolação, a gente precisa ter mais ventilação natural. A gente precisa aproveitar esses... É claro que a gente vai precisar utilizar o ar-condicionado, sim, mas não se basear só no ar-condicionado. E em termos de materiais que aquecem menos, ou que refletem menos, porque isso também vai contribuir para a gente não aquecer a casa do vizinho, para a gente não refletir no outro. Quero lembrar que há uns anos atrás... Foi muito comentado mundialmente um edifício que foi construído na cidade de Londres, que ele projetava um ângulo que o sol batia nele, começou a derreter os carros que estavam estacionados na rua. Então, a gente não é só o que a gente faz dentro da casa da gente, é o que a casa da gente, o que o edifício da gente, a empresa da gente, ele retorna para o conjunto, né? Com que volume a gente vai consumir o lixo? O que a gente pode fazer para consumir menos lixo ou gerar menos lixo para o meio ambiente, né? Eu falo muito das questões de... A gente vive numa sociedade baseada no consumo. A gente não pode deixar de consumir, porque esse é o meio que as coisas vão girando. Mas a gente pode ter materiais mais duráveis, a gente pode ter materiais mais permanentes, a gente pode... Um consumo mais consciente.
o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar muito produtos sintéticos ou a gente vai ter mais tramas naturais que são biodegradáveis ou que vão acabar retornando para a natureza? De que forma a gente vai trazer a natureza para dentro das nossas casas e não transformar só uma parede, um lugar frio, e que a gente vai trazer um pouco essa forma de contato? De como a gente vai conviver com nossos pets, com os animais nessa sociedade? São uma série de mudanças que eu acho que a gente pode ter. De que forma que a gente pode utilizar menos o veículo? Ou viver uma vida mais cotidiana? Ou poder caminhar, aproveitar. Então, tudo isso... Eu acho que tem um macro também que a gente tem que observar, né? Eu acho que toda a questão dos rios. A gente colocou na cabeça que se a gente colocasse 2 muros do lado do rio, a gente ia deixar aquele rio reto. E os rios, hoje, eles estão cada vez mais velozes. Então, diminuir a velocidade de um rio é alguma coisa que a gente poderia pensar também, né? Porque a gente acaba emparedando esse rio e aí ele vai muito mais rápido. O conceito de cidades esponja também é muito importante. As cidades, elas precisam ter uma área permeável, uma área de permeabilidade. Isso vai fazer com que a gente tenha um espaço já projetado para essa enchente, já projetado para esse desnivelamento de água, para essas coisas assim. O nível de consumo é tão alto que a gente acaba criando soluções para problemas que a gente não tinha, né? Exatamente. Eu lembro de um professor na faculdade, assim que eu comecei a faculdade, eu estava com um problema de infiltração, eu tenho ele até hoje lá em casa, porque eu não consegui resolver. Porque a água... porque a água é impossível da gente controlar, da gente represar, né? Eu tinha uma infiltração muito crônica. E aí eu falei para esse professor, professor, eu já fiz tudo, já comprei produto, eu já passei selante, eu já casquei, já impermeabilizei a coluna de sustentação, eu quebrei a parede, eu quebrei o rodapé, eu impermeabilizei, coloquei de novo, reboquei, não sei o quê. Continua com a mesma infiltração. Aí ele virou para mim e falou assim, quantos % do seu terreno é impermeabilizado? Aí eu falei assim, 100%. A gente taca concreto em tudo. Ele, pois é. Aonde está a parede? Tá sensacional. Tira o concreto dali onde está a parede. Porque a água vai evaporar pelo lugar que ela tem que evaporar e não por dentro da sua parede. Então, assim, a gente criou várias soluções para infiltração, sendo que se você deixar uma área respirável no seu terreno, isso já vai diminuir, né? E dentro disso, a gente vê muitas soluções que a gente acaba criando para resolver problemas que a gente nunca teria se a gente não tivesse inventado um monte de outras coisas. Então, assim, eu acho que a sustentabilidade parte desse princípio, sabe? É óbvio que, assim, vamos lá para a minha casa, que é o vidro. Hoje a gente vive numa sociedade que vai ser muito difícil a gente viver sem vidro. O vidro hoje fecha muitos vãos, né? Então, assim, a gente vai precisar do vidro. A gente precisa do vidro no laboratório, a gente precisa no vidro para fazer recipientes de esmalte, enfim, de um monte de coisa, de remédios a gente precisa de vidro. Sim. Então, assim, a nossa sociedade precisa do vidro hoje. Bacana! É uma tecnologia maravilhosa para ser usado. Então, como é que a gente pode fazer? Porque o vidro, se você botar ele na natureza, ele vai demorar 1000 anos para poder se degradar. Então, o que a gente pode fazer? E aí a gente já entra com as usinas, com as grandes fabricantes que têm grande responsabilidade nisso, em usar, por exemplo, que a Sebrae, que eu posso dizer de carteirinha porque é minha casa, eles usam, acho que 30% de vidro reciclado dentro da massa do novo vidro. E vidro é um material 100% reciclável, né? Diferente de muitos materiais dentro da construção civil, de um vidro você faz outro vidro, né? Então, você já vê as grandes empresas dentro do setor com uma preocupação de tentar atenuar. Por exemplo, a Guardian, que é outra usina. Se você for na fábrica da Guardian, eles têm um campo imenso de reflorestamento, né, que eles fizeram dentro do terreno deles. Então, assim, é um lugar onde eles poderiam colocar outra planta, né, aumentar a produtividade, mas eles resolveram reflorestar com árvores nativas, né? Então, assim, mas, poxa, o que vai fazer? Vai fazer diferença. Nossa, faz muita diferença. Aquela população, a fauna e a flora daquela região vão agradecer absurdamente. Então, assim, é o pouquinho de cada um que vai virar o montante, né? Que vai fazer a diferença. Achei muito bacana. E eu acho que a feira veio falando sobre isso, né? Veio resgatando isso, como vocês tinham me falado.
Vocês acham que, junto com isso, vem uma tendência de, como eu posso dizer, uma arquitetura mais orgânica, estruturalmente falando? Porque hoje a gente vive uma era de casas retas, né? Tudo é tudo muito reto. As casas, principalmente, são muito lineares, né? Então, assim, vocês acham que essas curvas vão voltar a aparecer na arquitetura? Acho que sim. Já estão aparecendo. A tendência da gente realmente, essa integração com a natureza passa por isso também. A nossa natureza não é feita de ângulos retos, não existem, né? Aí o ser humano chega e bota os ângulos retos. A gente está voltando a imitar as formas naturais, ou pelo menos tirar partido delas, né? Isso passa por uma série de questões. Vou pegar uma ponta, né, do iceberg. Muitas vezes uma forma orgânica permite que um vento faça uma curva melhor, que você tenha menos reflexão, ou que você não gere uma superfície tão plana. Uma ventilação cruzada. Uma ventilação cruzada. Ao mesmo tempo, a forma orgânica, ela deixa uma sensação de menos rigidez e controle. Então, quando a gente tem falado sobre essa questão de o homem se conectar mais com a natureza, passa por tudo isso. Passa pelo contato. Se tem estudado muito a neuroarquitetura. A gente não falava muito disso há 20, 30 anos atrás, mas hoje é uma realidade. Porque a gente entende que a nossa psique, ela reage ao ambiente que a gente vive. Então, o tipo de luz, a cor da luz, a transparência do ambiente, a integração com a rua, a gente não estar enclausurado, a integração das coisas, a gente estar próximo do barulho, do som, do cheiro, tudo isso são coisas que interferem. A gente hoje estava falando há pouco sobre tecnologia. Sim, melhor se a gente puder usar os elementos naturais. Mas nem sempre é possível, seja pela escassez ou seja por alguma outra questão de custo. Então, hoje, os elementos, os materiais, sejam artificiais ou os materiais produzidos pelo homem, eles buscam se aproximar ao máximo possível dos materiais naturais. Você compra um piso vinílico que imita uma textura, o toque da madeira. Você compra um porcelanato que ele não é mais retinho com brilho. Ele tem defeito, ele tenta demonstrar uma marca como se uma raiz tivesse surgido por baixo do piso, tivesse deformado ele, ou ele tem uma textura diferente, ele tem um toque que a gente sente mais natural. Isso parece para muitas pessoas ser algo tão supérfluo ou nada objetivo. Mas é impressionante que cada vez mais os estudos mostram que é realmente isso que está mudando. A gente reage melhor, você vai passar 10 horas no ambiente fechado. Se você tiver um ambiente fechado, com qualidade que você sinta melhor, você vai para casa depois do trabalho se sentindo melhor. Se nossos filhos estudarem numa escola que não for uma caixa reta, com um quadro negro lá na frente, um monte de cadeira enfileirada, com aquele piso vitrificado que gera um alto eco, você vai ficar melhor. Você não vai ter dor de cabeça, você vai voltar melhor. Tudo isso, a textura, a cor, a iluminação, a ventilação, o cheiro. A arquitetura hoje também traz isso, né? Quantas vezes a gente entra em ambientes que eles tentam representar? A gente viu isso na feira. Ambientes que traziam aromas naturais, que traziam, mesmo quando botava alguma vegetação artificial, o que ela representava era uma umidade natural, um cheiro de mofo, alguma coisa. A gente se conecta com isso. Então, cada vez mais a sensorialidade está entrando não, junto. Cheiro de planta. Musgos. Mofo não, mas às vezes representando alguns cheiros específicos. Cheiro de mangue, cheiro de musgo, cheiro de flor. Alguma coisa específica, uma casca de uma árvore. Isso tudo remete... Isso traz algumas questões ancestrais, algumas que a gente não explica que estão no nosso DNA. Mas fazem parte da nossa bagagem, da nossa história. Então, eu na acho verdade, que a gente se urbanizou tanto que a gente esqueceu, né? Você falando aí do escritório, do ambiente de trabalho, normalmente como é que é o ambiente de trabalho? Claro, muito claro. Luz branca. Luz branca. É uma mesa enclausurada, onde você tem o seu computador, o seu material de trabalho e é ali que você vai ficar, né? Então, assim, quando você tem um ambiente, você imagina se esse mesmo ambiente fosse um ambiente com uma vista para uma montanha, né? Que você pudesse abrir a janela e sentir o vento daquela montanha. Ou então que não seja uma montanha. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem um monte de florestas aqui. Sabe, o mico vir comer a frutinha que você deixou ali no café da manhã. Então, assim, eu acho que todo ser humano
dizer pra mim que, eu sou muito urbana, eu não gosto de mato. É difícil pra mim entender isso. Porque, assim, uma coisa é você não gostar, ter medo de cobra, de você não gostar de um inseto. Não se sentir à vontade naquele ambiente. Né? Outra coisa é você dizer pra mim que não gosta de pisar numa areia de praia, sabe? Porque, mas isso não tem... Isso é se conectar com a natureza. Não é só você ir pro meio do mato e se isolar. O dia que você acorda de manhã, muito estressado, você fala, putz, vou na praia, vou dar uma olhada nas ondas e ouvir um pouco o mar. Se isso não te acalma, existe algo muito de errado com a nossa sociedade, né? Porque eu acho que isso é muito unânime. Todo mundo se acalma ouvindo onda do mar e vendo o mar batendo. Sim. Então, assim, eu acho que a arquitetura está tentando trazer isso de volta, né? É um contramovimento a tudo que a gente já viu até agora, desde a primeira Revolução Industrial. A gente está tentando se desindustrializar. Exatamente. Né? A gente vê muito isso, acho que desde a época da pandemia. Dentro do setor alimentício, a gente está muito mais preocupado com o que a gente come, com a qualidade dos industrializados que a gente come, dos multiprocessados. A gente vê isso nas roupas, como vocês falaram, dos tecidos mais orgânicos. As próprias cores, né, das roupas estão ficando mais orgânicas. A gente está vendo muito a telha, o cor de barro. A gente está vendo muito verde, a gente está vendo muito bege, a gente está vendo muito amarelo. Então, assim... E eu, no início do ano, ainda pensei assim, poxa, mas não tem nada a ver com a cor da Pantone, né? Porque normalmente a moda segue a cor da Pantone. E esse ano deu uma destoada, eu falei, o que está acontecendo? Depois da Feira de Milão, deu para entender um pouco mais sobre isso. Entendeu? Você estava falando do que a gente achava de interessante na Feira de Milão. Pela parte da visão, né? Se a gente for entender... O que a Feira de Milão proporciona para uma pessoa no início da carreira ou no início de um momento da arquitetura? Proporciona entender que tudo isso que está acontecendo lá está acontecendo aqui. E, às vezes, a gente é tocado por um tecido que está na maioria dos móveis e que tem aquele toque mais natural, um toque que faz a gente passar a mão. Essa energia de entendimento, eu acho que é extremamente importante quando a gente vai na feira, e não só na feira, mas em Milão, né? Que fica geralmente aquele centro ali de tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu acho muito engraçado o ano passado tinha, esse ano também teve, revestimentos com estampas de folhas. Revestimentos com estampas naturais. Sendo que a gente estava falando de planta, a gente estava falando de permeabilidade do solo e como a gente está se relacionando com as nossas casas. Tem muita gente que fala, eu não gosto de planta e também não consigo ter nenhuma planta. E aí a gente pensa, todas. Gente, mato todas, eu não consigo ter isso, eu não consigo... A planta em casa é uma dedicação, né? Então a gente precisa entender que vai existir uma espécie que a gente vai ter esse ponto de partida e que vai se apropriar da natureza, nem que comece num vasinho, depois uma floreira, depois eu vou pegar um pedaço na minha casa, até o momento que a gente vai se conectar tão fortemente com a natureza que a gente não vai ter medo dela. Eu não vou comprar essa planta que eu gostei porque eu acho que eu vou matar ela quando ela chegar em casa. Então, eu acho que essas ações, elas têm início em vários lugares, não só na feira, não só em Milão, não só onde está acontecendo o expoente, mas aquilo que a gente está entendendo, aquilo que a gente acabou de falar, a natureza está dando sinais. Tem grandes designers que, no momento de criação, vão para um jardim botânico, vão para um local exatamente como você falou. A natureza é inspiradora. Experienciar a natureza, porque é dali que a gente vai tirar muita saída, é dali que a gente vai tirar muita explicação. Perfeito. Gente, se vocês pudessem dar uma dica para a galera que está em casa, para a gente fechar o quadro assim, com chave de ouro, dica de empreendedorismo, de arquitetura, fiquem à vontade para discursar, mas eu queria que vocês deixassem alguma mensagem valiosa para esse pessoal, sabe? Coisas que você não teria feito no início da carreira, ou então uma dica de empreendedorismo, vai por aqui, não faça isso. Na arquitetura, não sei, vocês podem ficar à vontade para dizer, dentro da experiência de vocês, que eu já vi que nossa, um caminhão de informações, vocês são maravilhosos. Dá para a galera de casa uma dica do que fazer, do que não fazer, para onde ir no iniciozinho de carreira, ou então alguma coisa que você gostaria de ouvir.
O que eu gostaria de falar é assim, eu tenho certeza que o Fernando vai contribuir muito com a parte arquitetônica. Eu, como fui gerente de muitas empresas, a gente acaba trabalhando com gente, né? A gente fala que trabalha com empresas, mas na realidade a gente utiliza de um produto para trabalhar com pessoas. O que acontece com a gente é algo muito diferente. Nós somos 2 profissionais que tínhamos já os nossos perfis profissionais, e aí a gente é casado e aí resolveu manter a nossa empresa, né? Tocar a nossa empresa. O que eu quero dizer é para que as pessoas entendam que esse é um novo modelo. A gente pode, sim, fazer uma boa sociedade com as pessoas que a gente é casado, com as pessoas que a gente tem confiança, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer um trabalho sem medida. E porque tem muito preconceito, né? Nossa, vocês são casados e vocês trabalham, mas a empresa está bem, quem cuida do quê? Quem é o dono, quem é a dona, quem manda, quem obedece? Então, eu acho que não tem muito isso, assim. Eu acho que a gente acaba oferecendo o que a gente tem de melhor. E quando a gente está num ambiente familiar, a gente acaba ficando mais à vontade para fazer isso. Mas isso não significa que a gente não possa fazer isso em sociedades ou nas outras formas as quais a gente vai escolher trabalhar. Nem sempre é fácil, mas não é quem fácil. que trabalha só num ambiente fácil, né? Respeito Independente de quem a é gente tudo. trabalha. Exatamente. Respeito e trabalhar é dividir, é compartilhar, é a gente entender que existem outras posições junto. Então, acho que seja num casamento, numa sociedade, ou trabalhando numa empresa maior, a gente precisa estar sempre disponível para a troca. A troca é o que a gente faz, o que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir, respirar. Ambientalmente também, né? Ambientalmente, eu acho que a troca... a gente conversou muito aqui sobre o respeito que a gente precisa ter com a natureza. Acho que esse respeito, ele é extensível a todas as esferas da nossa vida. A gente é casado, a gente tem uma empresa, a gente se respeita enquanto casado, a gente se respeita enquanto sócio, a gente se respeita enquanto amigo. E as pessoas não podem não empreender por dificuldade com esses sentimentos e com a valorização de tudo isso. Simplesmente vá. Eu acho que sim. Em relação à arquitetura especificamente, o que eu diria para as pessoas, principalmente para os recém-formados, né? A arquitetura é um mercado vasto e amplo, na verdade, tem 1 milhão de possibilidades. Cada um precisa encontrar a sua verdade. A gente falava de Milão antes. O ano passado eu voltei de Milão, fiz uma conversa com um grupo de arquitetos. E eu sempre dizia, não adianta a gente ir para Milão ou ir para qualquer lugar do mundo e voltar e reproduzir uma cópia. A gente tem que ir, a gente tem que entender o que está acontecendo lá, a gente tem que respirar, a gente tem que botar na nossa bagagem isso, mas tem que entender qual é a minha verdade, qual é a minha essência, e a partir de todo esse novo conhecimento reagir a isso. Então, eu acho que as pessoas precisam se identificar, ter amor pelo que fazem, mas a gente precisa ter propósito. Ninguém pode sair de casa só para trabalhar. A gente precisa ter um propósito de vida. O que o meu trabalho vai fazer de bom, de bem para mim e para os outros? Sejam para os meus clientes, sejam para as outras pessoas que convivem, né? A arquitetura está presente na vida de qualquer pessoa, seja numa casa, num pavimento, seja numa estrutura, num shopping, seja numa empresa, seja numa sala de espetáculos. A gente vive dentro de espaços fechados. E de que forma cada arquiteto vai contribuir? Tem pessoas que vão querer trabalhar só com projeto, tem pessoas que vão querer fazer a obra também. Tem pessoas que vão querer trabalhar só com obra, tem pessoas que não vão querer trabalhar com nada disso. O importante é a gente se doar e se dedicar. Sair da nossa zona de conforto, porque dentro dela a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não faz nada diferente. E entender que a gente vai sofrer, que a gente vai passar dificuldade, mas que a gente precisa passar por tudo isso para se realizar também. Então, assim, entender que nem sempre a resposta é objetiva e clara, que a gente precisa experienciar as coisas, a gente precisa testar, a gente precisa correr atrás. Mas não tenham medo. Façam seus projetos, façam suas obras, busquem informação. A gente não sai da faculdade nem meio arquiteto, eu acho. A gente vai tendo que juntar um pouco a cada dia. Demora, mas se a gente se dedicar, a gente tem retorno. E o retorno não é só pra gente, não é pro nosso ego, não é pro nosso bem-estar só. É muito pra gente. Mas é muito bom ver que a gente dá retorno. Quando a gente consegue entregar um projeto, uma obra, alguma coisa que a gente participou, e tem um cliente feliz, uma família feliz, tem uma comunidade usando, se apropriando, eu acho que aí a gente entende
o quão poderosa é a arquitetura nesse universo que a gente vive e o que a gente pode entregar para os outros, que não é só para o nosso benefício, e sim para o benefício coletivo ou individual, mas o que a gente pode fazer. E ambiental, né? Com Ambiental, certeza. talvez o ambiental seja O macro. O macro de tudo né? isso, com certeza. Eu acho que o resumo do podcast de hoje vem com a mensagem de que nós precisamos nos encontrar como seres humanos dentro dessa sociedade e descobrir quem nós queremos ser para essa sociedade, né? Eu amei esse papo com vocês, queria agradecer demais. Legal, vocês são Muito maravilhosos. Obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. Se vocês quiserem deixar o @ de vocês para a galera que está em casa seguir, Sim. tá? Pode falar, fica à É vontade. bem importante. Quem quiser saber o que a gente anda fazendo por aí, esse ano vai ser um ano muito importante pra gente. A gente está cheio de novidades, cheio de segredos aí. Então, quem quiser, por favor, @Fernando Lanner com 2 N's Arquitetura. Perfeito. Obrigado Obrigada, pelo convite, foi um imagina. prazer te conhecer, foi uma conversa muito legal, espero que a gente tenha outras Obrigado. oportunidades. Espero que em um certeza. outro momento a gente sente aqui pra gente conversar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, como mudou a situação e acho que eu E gostaria passar. de vir aqui pelo menos pra gente comemorar Com certeza. daqui a um tempo o que certeza. aconteceu no Rio Grande do Sul, porque a gente tem fé que tudo vai dar certo, a gente vai conseguir se reconstruir. A gente está falando aqui da força da natureza, mas a força humana também é propulsora aí de muitas coisas boas e tudo vai dar certo. Com Talvez a certeza. palavra seja positividade, Exato. né? É Pra isso gente aí. reagir a tudo que acontece de uma forma mais positiva, mais equilibrada, e a gente entender que tudo tem um propósito. Perfeito, perfeito. Pessoas, vocês são maravilhosas. Eu amei conhecer vocês. Muito obrigado. Gente, o Que Pode na Obra vai ficando por aqui. Se você assistiu esse episódio até aqui, por favor, deixa seu like, comenta, curte. O @ dessa galera linda que tá aqui vai estar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser procurar eles lá, tá bom? E é isso. Beijo. Até o próximo. Tchau! Tchau, tchau.